Seja bem-vindo ao melhor canal de corte do Brasil. Então deixa o like nessa bagaça e se inscreva no canal. Foi mesmo, vamos ver se ele volta, né? Vamos ver se ele volta. Será que o Juan vai cair? Não. Vamos lá voltar pro nosso esporte. Eu fui naquela feira, teve no Rio a última, né? Sim, E aí tava tudo bonitinho lá e pá, de repente eu vejo o Renato Cariani, que é um dos influencers aí da área do bodybuilder mais famoso hoje, vou mandar um recadinho pra ele entrando, já. cara, rodeado de seguranças, quer Cheio de dizer, segurança, fazendo o círculo em pessoal cima que dele. paga Ibope pra ele é o pessoal que ele tá evitando, cara. Exatamente. Ele deve cagar perfume francês, ele deve não adoecer e não vai morrer, porque ele não tem a limitação de um ser humano comum, porque tá acima, né? Ah, cara. Vamos falar de esportes em geral. Vamos. Tá? Vamos falar sobre legalidade. Vamos lá. A gente pode começar falando do MMA. Quando que o MMA se tornou um esporte popular no mundo? Quando tudo aquilo que achavam ilegal se tornou legal. Que nem, por exemplo, assim, hoje em dia você vê os dois caras com as mesmas luvas iguais. Uhum. Antes, cada um entrava de uma maneira. Um entrava de kimono, o outro entrava de Não vale tudo, shortinho né? tailandês. E beleza. As pessoas viam aquilo com bons olhos. As pessoas não viam aquilo com bons olhos. Por quê? Porque elas enxergavam ilegalidade naquilo ali. Ficou famoso no Oriente, né? Uhum. Então, as pessoas viam muita ilegalidade naquilo ali. Então, hoje no bodybuilding, qual que é o maior de todos os problemas do bodybuilding? Por que o bodybuilding não pode ser um esporte olímpico? Porque ele, na prática não, né? Vamos dizer assim, na teoria, ele é beneficiado por medicamentos que são considerados ilícitos. O Renato Cariani, né? não o Renato Cariani em si, mas a empresa Ironberg se envolveu num problema, agora há pouco tempo, com um atleta, que ele tem um patrocinador de recursos ergogênicos. Sim. E ele fazia divulgações em brincadeiras e tal e tudo mais. E ele era um atleta Ironberg. Quem? Um atleta lá? Um atleta Ironberg. Eu não sei quem é também. Não é um rapaz muito popular, mas enfim, tinha um contrato com a Ironberg ali, a empresa do Renato Cariani e tal e tudo mais. E o Renato Cariani e mais os sócios dele, segundo ele próprio, né, decidiram por demitir o cara porque ele não quer associar a empresa dele, que está associada ao esporte, que faz o uso do recurso, que não faz sentido algum. Ao recurso. Não, assim, olha, eu não quero associar o meu celular ao carregador. Tá? Eu não quero associar o meu celular ao carregador, porque, sei lá, ele se carrega sozinho. Eu cuspo, sei lá, não tava aqui, pá, bateria carrega, porque eu não preciso do carregador. Pô, loucura. Mas vamos lá, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Então ele, por vez, decidiu demitir o cara. Por que eu comecei falando do MMA? Se lembra das ilegalidades, por exemplo, assim, que nem o primeiro cara que usou silicone, né, em volta do rosto, da testa, que é pra quando ele receber a pancada do cara, ela não ter densidade e escorregar no rosto dele. Uhum. Esse cara foi um gênio. Ele pensou assim, eu vou bater no cara e vai doer. Quando ele bater em mim, vai escorregar. Quando que começou a ficar legal? Quando todo mundo descobriu aquilo, em vez de punir o cara, que foi o que o Renato Cariani fez com carinha, a empresa MMA lutou para legalizar aquela ilegalidade. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, porra, é justo você absorver uma pancada e quando você dá uma pancada em alguém, o cara não sentir? Ou simplesmente sua luva escorregar no rosto do cara, que foi com essa intenção que ele usou silicone pela primeira vez? Então, tipo assim, ao invés de punir o atleta, o que o esporte fez? Lutou para a ilegalidade se tornar legal. Então, tipo assim, ninguém do esporte em alto nível vai chegar em alto nível, competir, chegar no Mr. Olímpia sem o recurso ergogênico. E a gente tem simplesmente todo mundo sabe disso, né? E a gente tem simplesmente um dos maiores influencers do esporte não querendo associar um celular ao carregador. Ou seja, meu irmão, por que os maiores influencers do esporte não chega e fala, o Anvisa,
como é que a gente vai fazer isso aí? O esporte está crescendo no país. E aí, os atletas precisam desse recurso aqui. Meu irmão, chama o médico, meu irmão, chama o Conselho Nacional de Medicina. Fala assim, ó, vamos abrir como é que se diz, né? Você faz uma faculdade, depois você faz um pós-doutorado. Pô, vamos abrir um pós-doutorado para medicina. Vamos chamar aí clínico geral, cardiologista. Que já tem uma galera já que já tá ligada no medicamento, que prescreve com tranquilidade. Já tá, tanto para reposição hormonal quanto para fins estéticos. E vamos liberar isso daí para fins estéticos. Vamos legalizar isso aqui dentro do país. Até para evitar que a maioria da galera que compra no mercado negro, né, não ficar tomando, óleo de cozinha, azeite, óleo vencido. Então, tipo assim, ele tem uma baita de uma oportunidade de falar assim, caraca, vou botar agora o meu esporte no cenário. Tá? Vou mostrar que é disso aqui que a gente vive, é isso que a gente faz e tal. Em vez de trazer o que é usado e mostrar aquilo ali e tentar fazer daquilo ali uma legalidade para o esporte se tornar tradicional, ele nega. E demite o cara ainda. Eu fiquei pensando assim, meu Deus. E demite ainda. Não, e tem gente aí ele tava participando de uma entrevista com o coach Rubens, né? Tava ele, tava o coach Rubens e o coach do Zancanelli, que inclusive compete hoje, né? Uhum. Esqueci agora o nome dele, Pacholok. E tem lá o sócio do Cariani da empresa de podcast, né? Ele falou assim, a galera... Olha só, quando a pessoa faz algo extremamente de errado, quando você está fazendo algo de errado, você já se sente ruim. Mas quando você está fazendo algo que você sabe que aquilo ali é incompatível com o que você vive, com o que você defende, e ele fala assim, a galera aí deve estar todo mundo contra mim, né? Aí o cara, não, tá todo mundo a seu favor aqui né, nas conversas, nos diálogos aqui, tá todo mundo a seu favor. E eu fiquei pensando assim, mano, como que as pessoas estão a favor disso? Se todo mundo sabe como é que funciona o sistema. O sistema é esse. Se não legalizar, se os grandes atletas do esporte, né, e os grandes influencers do esporte não lutar pela legalização e ficar discriminando todo mundo que fala que faz... Pois é, cara. Fudeu. Fudeu. Esquece. Aí, irmão... Mas não tem um interesse por trás para continuar fazendo disso underground, uma não legalização no Brasil? Será? Com certeza, né, cara? Tem alguma coisa aí por trás. Eu vejo um lance bem interessante que é tipo assim, que não o Gorgonoid. O Gorgonoid é um cara que não fala mais comigo, por algum motivo ele passou a me odiar. Acho que eu dei uma opinião sobre ele, eu falei sobre uma competição que ele fez e eu falei assim, olha... eu acho que o Gorgonoid não vai ganhar, eu não acho que a linha do Gorgonoid é uma linha interessante para Men's Physique e acho que dificilmente ele vai ficar entre os top 5. Pronto, foi o suficiente para ele lá me chamar de falso e me excluir, não me seguir mais no Instagram. Mas eu sigo ele, eu gosto dele, é uma pessoa excepcional, um dos caras mais inteligentes do meio do esporte que eu conheci. E tipo assim, o que acontece? O Gorgonoid, ele, durante a preparação, o que eu vou falar aqui foi explícito porque ele deixava explícito no seu Instagram. Ele teve o patrocínio da Landerlan. Então, quando a gente fala da Landerlan, a gente está falando de um medicamento que ele é legalizado no Paraguai, né? Que tem uma origem pura, de essência, de realidade tal, e tudo mais, né? Diferentemente das undergrounds que a gente conhece por aí. E o que acontece? Logo depois o Instagram dele caiu. Então eu acho que nesse caso tem influência das underground, porque uma entrada de uma droga legalizada aqui no Brasil pode realmente trazer prejuízos para as ilegais. Sim. Entendeu? Então nesse ponto eu acho que possa ter uma certa influência. Agora, fora isso, eu não sei, talvez é medo, receio, mas eu acho que os grandes influencers tinham e tem tudo para falar sobre a legalização para fins estéticos, né? Que, tipo assim, hoje em dia muita gente não sabe, mas desde propionato, que é um dos medicamentos de bom benefício, né? Tanto físico, tanto fisiológico quanto estético, até a trembolona você se pode mandar manipular, Uma vez que o médico prescreve, você pode manipular em qualquer farmácia. Propionato, nandrolona, trembolona, todo esse tipo de medicamento hoje tem uma certa legalização da Anvisa
desde que não seja usada para fins estéticos. Até porque se for usada para fins estéticos é muito mais fácil você fuder seu fígado do que conseguir um shape. Que a maioria desses medicamentos são liberados pela Anvisa, porém não da maneira ergogênica e natural que a gente usa, né? Geralmente é em comprimido. Aham. E tipo assim, caralho, tu vai tomar Pô. 0,5 gramas de trembolona, vai ter que tomar Em comprimido. 50 comprimidos por dia. Haja fígado pra mesmo? mastigar isso tudo aí, haja fígado, pai. Para continuar recebendo os melhores cortes, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho, senão Serviços escravos aí por uns 10 anos. Brincadeira, gente.